muito bem-vindo ao canal do Ateliê de Todo o Coração. Meu nome é Tatiana Souza e hoje nós vamos aprender o passo a passo completo dessa bonequinha aqui. Se você assistiu ao vídeo em homenagem ao Dia do Artesão em meu último post, você vai entender a minha imensa gratidão a você. E é o motivo pelo qual eu preparei essa aula com muito carinho, para que você pudesse ter a oportunidade de conhecer todas as técnicas e dicas de confecção dessa mini boneca. Transformação foi a palavra-chave daquele vídeo e será a nossa nessa aula de hoje. Naquele vídeo eu mencionei para você o exemplo de Bezalel, o qual foi chamado por Deus para executar todo o trabalho artesanal. E eu quero ler essa passagem hoje para você porque é a palavra de Deus que fala aos nossos corações. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. O versículo 34 é muito bonito, diz assim: Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel e a Oliabe e a todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. E assim como ele chamou a Bezalel, ele chama cada um de nós para gerar transformação. É como se nós pudéssemos ouvi-lo nos chamando. Maria, Sofia, José, Rosângela, Adelaide, Valéria, Ana. Alguma coisa você sabe fazer. E aqui eu não estou só falando de transformar tecidos em bonecas. Eu estou falando de gerar transformação na vida de alguém. E isso não depende de uma profissão. Depende sim de um coração rendido ao amor de Deus como um instrumento de transformação. E isso pode começar por você. Sabe aquela roupa que você está esperando usar depois que a pandemia acabar? É hoje o dia. E aquele bolo de chocolate que você sabe fazer como ninguém? Você pode preparar, colocar a sua máscara e levar para sua vizinha. Talvez ela esteja precisando de um gesto de carinho, esteja precisando que alguém mude o seu dia. Faça a comida predileta da sua família, faça a comida predileta do maridão. Coloque a mesa bonita, sua melhor toalha, sua melhor guarde, as suas louças finas só para as visitas. Põe a melhor mesa para a sua família. Põe uma toalha na sala e faça um piquenique com seus filhos, com seus netos. Pare um pouco, olhe para o céu, veja o sol nascer ou veja ele se pôr. Diga palavras que façam o outro se sentir amado, se sentir importante, se sentir feliz. O tempo, ele é precioso demais para não valorizarmos o que realmente importa. Seja o amor de Deus na vida de alguém. E insista, persista. O resultado vem. Algumas sementes demoram muito tempo para aparecer, muito tempo para nascer. Mas ela tá lá, está tudo bem feito e de todo o coração. Seja dirigir uma grande empresa, lavar uma louça ou varrer o chão. O amor de Deus, ele transforma. E ele deve ser derramado não só em quem nós amamos, mas também naqueles que não nos querem bem. Os nossos talentos, as nossas habilidades, o chamado de Deus na nossa vida não é sobre nós e não é para o nosso proveito. É para servir e gerar transformação no outro. Eu peço a Deus que te abençoe, nos abençoe e que permitamos que Ele faça a transformação que ainda seja necessária nas nossas vidas. Eu encerro essa reflexão por aqui. E quero te desejar uma excelente aula e te dizer que o molde da Nininha, o molde atualizado, tem essa carinha agora, com a bonequinha de cachinhos, tá? E já está disponível também na descrição do vídeo e no canal do Telegram. É só entrar e baixar o seu molde. Muito obrigada por você ter me ouvido até aqui e que Deus te abençoe. Vamos começar nosso passo a passo. E este aqui é o molde da Nininha, que muitos já conhecem, foi um molde que eu disponibilizei o ano passado. E agora vou disponibilizar a aula para que você possa ter todo o passo a passo completo. A única diferença que você vai encontrar é que eu acrescentei mais uma peça ao molde, né?
Essa aqui foi a nininha original, ela é bem simples, né? Então, a ideia do reaproveitamento de retalhos aqui, fazendo o corpinho já com o tecidinho do vestidinho e um composê para sainha, né? E como vocês gostaram muito da bonequinha que eu fiz para o vídeo do Dia do Artesão, eu resolvi fazer uma peça a mais, eu coloquei uma calçolinha e é esse molde que você vai ter agora na atualização da Nimi. Para agregar ainda mais valor à nossa bonequinha, eu usei essa linda renda de tule, que eu tenho certeza que a maioria, se não todas as artesãs, são apaixonadas por rendas como eu, né, para deixar a nossa bonequinha mais romântica e ainda mais delicada. Esse projeto, ele é bem simples e visa a transformação de pequenos retalhos em algo que realmente possa tocar o coração de alguém. Então, por isso, nós precisamos selecioná-los com muito cuidado, com muita atenção, tentando fazer um composê mais bonito possível. Então, aqui você vai perceber que os materiais são poucos que a gente utiliza. Vamos precisar de um retalhinho para fazer a pele, um retalhinho para fazer a parte do corpinho, uma faixinha para fazer a sainha, rendinhas para decorar e a lã para o cabelinho. Nessa aula eu vou demonstrar para vocês como que eu fiz esse cabelinho com essa lã, que você pode substituir por uma lã que tenha também textura como essa. E também vou demonstrar esse cabelinho todo cacheadinho para a gente obter esse resultado. Para fazer a nossa nininha, eu selecionei esses materiais. Então, nós vamos utilizar o algodão pele para bracinhos, perninhas e cabecinha. Esse tecido eu selecionei para a gente fazer o corpinho e a sainha. Esse tecidinho de poá para fazer a calçolinha e a renda, o vestidinho. Essa é a lã que nós vamos utilizar para fazer os caixinhos. E além desses materiais, que como vocês podem ver, são retalhos, né? Nós utilizamos o plumante e todas as ferramentas necessárias, como linha, agulha, tesoura, que é sempre comum, né, para fazermos a nossa bonequinha. Algo que eu gosto sempre de recomendar é que você tire uma cópia do seu molde e passe para um papel mais rígido, como eu fiz aqui. Assim, o seu molde terá mais durabilidade. Feito isso, nós vamos agora riscar o nosso tecido. Eu já risquei o molde no tecido, mas eu gosto sempre de enfatizar alguns pontos importantes. Os meus moldes são sempre posicionados na direção do fio do tecido, no sentido do fio. Então, o sentido do fio é esse aqui, porque eu sei, porque é o comprimento do tecido que eu tenho, tá? E aqui é a largura. Então, eu nunca posso posicionar o molde, no caso o meu, cada artesã trabalha de uma forma, né? De qualquer maneira, né? Se eu colocar na diagonal ou quiser aproveitar um pedacinho que tá ali e colocar um molde torto ou na horizontal, não. Todas as peças têm que ser posicionadas corretamente no sentido certo. Eu também quero falar um pouquinho sobre as aberturas, tá? Mas você não precisa se preocupar porque tudo isso vai estar lá no molde, inclusive todas as medidas, a lista de material, então você não precisa se preocupar. Aqui nós temos algumas marcações que vocês vão conferir lá. Mas vamos deixar aberto na parte superior da perninha e nas laterais. Os bracinhos também nas laterais da parte de fora, do lado de fora. E aqui na cabecinha nós vamos costurar toda a circunferência e depois fazer uma abertura no centro. Agora eu vou levar para a máquina, vou costurar isso aqui, respeitando todos esses limites aqui, todas essas aberturas. Eu já costurei, mas eu quero falar com vocês sobre alguns pontos importantes da costura. Eu sempre utilizo a linha da cor do tecido, tá? Isso vai garantir um melhor acabamento para sua boneca. Também gosto de utilizar pontinhos pequenininhos. Na minha máquina, eu utilizo 1.8 com agulha número 9. Aí você verifica na sua máquina qual pontinho melhor, mais adequado. Importante sempre lembrar que início, né, e fim de costura a gente precisa dar o retrocesso para que a nossa costura não se desmanche na hora do enchimento. E importante também é sempre obedecer o risco do molde. E para isso, né, eu aconselho a você ir na sua velocidade, no seu tempo, né, para que o contorno saia bem certinho. E aqui na cabeça, o importante é que você tente fazer uma costura contínua, tá? Sem mudar a direção do seu tecido muito abruptamente, porque isso causa algumas pontas, né? E aí você, na hora de encher, você percebe que a cabecinha não ficou tão redondinha como você gostaria. Agora nós vamos cortar estas peças. Eu sempre corto com margem
de meio centímetro, tá? Para uma segurança, não chegar muito perto da costura e também não ter muito excesso de tecido dentro da peça. Mas uma coisa importante é a gente sempre deixar um excesso um pouquinho maior aonde tem a abertura, porque depois esse tecido ele vai ficar dentro da perninha e vai proporcionar um acabamento melhor aqui na costura, quando a gente for fazer esse fechamento aqui, tá? Então eu vou cortar uma peça para você observar como que a gente faz. Aqui a gente já aproveita para ir removendo todas as linhas e deixando o nosso trabalho bem limpinho. Aqui na curvinha, se você achar necessário, pode dar um pique para facilitar na hora do enchimento. E todas as peças eu vou recortar dessa forma. Já recortei todas as peças, deixei o excesso aqui nas aberturas, como eu havia explicado. E agora eu quero fazer aqui a abertura da cabeça. Não nos esquecendo que nós temos que puxar o tecido, né, para poder cortar só a parte de trás. Então, aqui eu vou dar um piquezinho com a tesoura, pequenininho. Entrar aqui e fazer um cortezinho. Esse corte não precisa ser muito grande, apenas o suficiente para a gente conseguir desvirar essa peça, que é o que nós vamos fazer agora com todas as outras também. Eu utilizo o enchedor mesmo, mas se você já tem um desvira-boneca ou um cabo de pincel, a ferramenta que você está acostumado ou que você tem, né? Você só precisa desvirar essas peças. Então, é dessa forma que eu desviro as minhas. O importante é sempre você assentar bem as costuras internas e deixá-las bem acomodadas, né? Bem certinhas. Isso a gente faz com essa ferramenta, né? Ou com o cabinho de um pincel, para que você consiga ter um resultado bem bacana. Vamos repetir isso com todas as outras peças. Desviradas todas as peças, eu gosto muito de passar a ferro para tirar todas essas marcas que ficam. Agora você vai pegar o seu tecido escolhido para o corpinho, o molde do corpinho, vai posicionar no tecido, fazer o risco, lembrando e obedecendo a abertura que é no pescoço e na base, tá? Então aqui nós não vamos costurar. Lembrando também que temos que usar uma linha da mesma cor do tecido, né? Para que na hora que a gente for encher, ó, essa costura fique imperceptível, né? Fique um acabamento bem bacana. Vamos recortar essa peça também com meio centímetro de margem, porque agora nós vamos aprender a embutir essa perninha. Prontinho, vai ficar dessa forma. Agora nós vamos embutir essas perninhas no corpinho. Observe que eu não desvirei o corpinho, continua ao avesso, só as perninhas que estão desviradas. Lembrando que as perninhas da Nininha são posicionadas para dentro, tá? Então as perninhas vão ficar assim. E aqui o corpinho. Eu geralmente faço da seguinte forma, para eu não cometer o erro de embutir as perninhas trocadas, né, ou as duas para o mesmo lado, eu sempre gosto de colocá-las primeiro assim, de frente para mim, depois eu coloco as perninhas em cima do corpinho, porque é dessa forma que nós vamos embutir. Mas como elas não cabem totalmente dentro desse corpinho, nós temos que dobrar. Então, eu faço uma dobrinha aqui e coloco dentro do corpinho desse lado. E faço a mesma coisa com a outra. Dobro e coloco aqui dentro do outro lado. Aqui é importante o auxílio de uma pinça, né, o que você puder, deixar essa perninha bem aqui no cantinho e com uma sobrinha para o lado de fora, para que a gente passe a costura com segurança. Então, você vai posicionar bem retinho, pode colocar um alfinetinho aqui para te auxiliar, mas é importante que as duas perninhas estejam na mesma direção, com a mesma quantidade de sobra aqui do lado de fora,
para que elas não fiquem tortas e nenhuma maior que a outra na hora que a gente passar a costura por aqui, tá? Eu vou acertar isso aqui com alfinetinho para mostrar para vocês como que fica. Acertei já as perninhas aqui dentro do corpinho com a ajuda do alfinete, porque na hora da costura essas perninhas podem se mover e na hora que você desvirar elas ficarão tortas. Então eu faço assim, né? Então eu vou abrir aqui só para você ver que a perninha, ela tá no limite do corpinho, tá? E como eu deixei uma margenzinha aqui, ó, do risco até a borda, tá? Eu não corro o risco de costurar e não pegar a perninha. Tá? Então, você tem que se certificar disso para que dê certinho na hora da gente desvirar. Agora, eu vou passar uma costura daqui até aqui, para a gente poder desvirar esse corpinho aqui. Costurei de uma ponta a outra, passei um zigue-zague para reforçar essa perninha, tá? Eu gosto bastante de reforçar algumas costuras. E agora, nós vamos puxar a perninha que está aqui dentro pela abertura do pescoço. Então, com a ajuda de uma pinça, você vai puxar uma perninha e com cuidado a outra também já vai sair. Às vezes enrosca um pouquinho, vai com paciência, vai puxando devagarzinho. Prontinho. Aí com a ajuda de uma ferramenta, a mesma coisa, sentamos as costuras lá dentro para ficar bem esticadinhas. E agora nós temos um corpinho com a perninha embutida. Agora já temos todas as peças prontas para o enchimento. Para pecinhas menores, como os bracinhos, por exemplo, olha, eu gosto de usar uma pinça de sobrancelhas mesmo. Então, a gente vai pegar o plumante e pela abertura que deixamos, vamos primeiro fazer bem o contorno da mãozinha e deixar essa mãozinha bem durinha para que ela fique bem redondinha. Ao chegarmos aqui, nessa parte superior, nós vamos diminuir um pouquinho a quantidade do plumante. Não precisa ficar tão cheinho quanto a mãozinha, tá? Isso vai facilitar na hora da gente costurar aqui, vai ficar um acabamento mais bonitinho e mais fácil também. Então, eu vou deixar só fofinho, só preenchido. Prontinho. O outro bracinho, fazemos da mesma forma. Agora, eu vou fazer uma perninha para demonstrar para você. Lembrando que nós deixamos essa abertura, né? Justamente para agora fazer a colocação do plumante. Levo o plumante lá pro pezinho, para deixá-lo bem redondinho, bem durinho. Da mesma forma que o bracinho, chegando mais ou menos nessa altura, eu gosto de diminuir um pouquinho o volume do plumante para não ficar muito rígido, tá? Prontinho. A minha perninha já tá prontinha. O corpinho, nós colocamos plumante aqui pelo pescoço. E da mesma forma, a gente vai deixá-lo bem durinho, uma base bem feitinha, para que ela possa dar sustentação depois para o pescoço e para a cabeça. Então, nós vamos subindo com o plumante e colocando sempre nas extremidades primeiro, acertando bem os cantinhos, para essa base ficar bem durinha, ficar bem assentadinha mesmo. Pra gente encher a cabecinha, eu gosto sempre de dar uma dica que eu faço nas minhas bonecas, né? Eu pego um pouquinho de plumante e eu faço uma forração primeiro na parte da frente da boneca. Então, sem fazer bolinhas, você pega o plumante bem fofinho, assim como ele está, e vai espalhando ao redor, né? Em toda a volta da cabecinha.
espalha bem esse plumante. Ele precisa ficar bem distribuído e homogêneo lá dentro, para depois sim a gente começar a aplicar o plumante em cima dessa forração. Então, olha só, a primeira camada que eu fiz, espalhei bem, tá bem espalhadinho, ele fica bem fofinho, acomoda bem as costuras. Seria bom que esse plumante ficasse de forma que a gente percebesse que a costura ficou por cima dele, a costura interna, para não marcar muito aqui na frente. Mas a ideia é essa, olha, fazer uma forração para que ele fique bem fofinho, a cabecinha fique bem fofinha. E agora sim, nós vamos colocar plumante por cima do plumante que já existe aqui. Sempre dessa forma, pegando os tufinhos assim, ó, não fazendo bolinhas e colocando, sempre soltinho, de forma a ir eliminando agora todas as rugas que forem aparecendo, né? E preenchendo toda essa cabecinha. Pronto, já enchemos a cabecinha e para mim ela já está um bom tamanho. Olha, já tiramos todas as rugas e ela ficou bem redondinha. Então, quando você chegar nesse resultado, você já pode parar de encher. Perceba que ela fica bem durinha, ó, para que ela possa ser agora costurada ao pescoço. Agora nós já temos as peças todas cheias para que a gente possa fazer as costuras, tá? Vamos fechar as aberturas dos bracinhos, a abertura das perninhas, do pescoço e também da cabecinha. Aqui nós fazemos um fechamento apenas para o plumante não sair, não precisa ter muita preocupação com pontinhos perfeitos, tá? Pode ser um pontinho comum. Agora, nos bracinhos e nas perninhas, a gente tem que fazer esse fechamento com pontinho invisível. Então, nós usamos uma agulha fininha e da mesma cor que utilizamos para costurar a boneca. Eu vou demonstrar com um bracinho aqui como que a gente faz o pontinho invisível. Você vê como é que fica bem bonitinha a costura. Então, eu entro aqui com a agulha para esconder o meu nozinho aqui dentro, né? E o pontinho invisível nada mais é que pontinhos paralelos. Então, eu vou entrar com a minha agulha aqui no tecido de cima. Para isso que serviu aquela sobrinha que ficou, aquele excesso que nós deixamos na hora do corte. Ele vai ficar aqui embutido aqui dentro, ó, e agora não vai desfiar. Então, a gente pode agora costurar sem preocupação. Eu pego um pouquinho, um pedacinho aqui em cima. Opa. E um pontinho na parte de baixo, na mesma direção em que saiu a linha. Olha só. Na medida que eu puxo, esse pontinho vai se fechando. De novo lá em cima. E embaixo. Sempre paralelos, você vai conseguir fazer esse fechamento de forma que a linha não apareça. E agora a gente faz um nozinho para arrematar e passamos a linha por dentro para esconder e cortarmos com segurança. Vou jogar lá para dentro do bracinho, ó. E agora eu corto aqui. Então, é dessa forma que a gente faz o fechamento do bracinho e aqui também da perninha. É da mesma forma. Na cabecinha, se você achar necessário fechar, né? Eu gosto geralmente de dar alguns pontinhos aqui, só para garantir. Não precisa ser pontos primorosos, tá? É só um pontinho largo mesmo para impedir que esse plumante possa vir a sair. Então, você não deve repuxar, tá? Não estique a sua linha, não puxe demais, porque senão você pode deformar a cabecinha e também provocar um desfiamento aqui, tá? Então, é só dessa forma mesmo, olha. Pra você ter um pouquinho mais de segurança na hora que for precisar costurar a cabecinha no pescoço. Arremato e jogo a linha pra dentro. E cortamos aqui.
Agora nós vamos costurar a cabeça ao pescoço. E nós usamos o mesmo pontinho, é o pontinho invisível, tá? Então, você vai posicionar, verificar se a cabeça tá bem centralizadinha. Geralmente, eu começo pela parte de trás, tá? Então, eu posiciono assim. É um pouco difícil, às vezes, segurar a cabeça e corpinho, mas eu vou tentar demonstrar aqui para que vocês entendam direitinho como que a gente faz o pontinho invisível aqui. Então, eu dou um pontinho aqui no corpinho. Você pode dar um pontinho aqui e dar um nozinho só para segurar a linha, né? Aqui a linha precisa ser da cor do tecido pele. Posiciono aqui. E agora, onde saiu a minha linha lá embaixo, eu vou pegar aqui na cabecinha. Mais ou menos aqui, ó. Tá? Aí eu vou passar a agulha pra cá. O pontinho precisa ser pequenininho aqui, pra ela ficar bem firme. Esse é o meu primeiro pontinho. Agora, a minha linha saiu aqui, ó, né? Eu vou pegar na parte de baixo na mesma direção. Ó, eles vão ficando paralelos. Vou fazer a mesma coisa agora na cabecinha. Vou apoiar aqui para ficar mais fácil. Ó, agora eu vou pegar no corpinho. Ó, isso são os pontinhos paralelos, tá? A hora que a gente puxar essa linha, eu vou puxar bem devagarzinho aqui, para não enroscar. Eu fiz assim largo para que vocês entendessem, tá? Mas vocês podem já ir fazendo e ir puxando. A hora que eu puxar, essa linha desaparece e o corpinho, olha, fica bem presinho à cabeça. Nós vamos fazer isso em toda a volta, tá? Até chegarmos aqui novamente. Se você percebeu que ainda não ficou muito firme, você pode dar outra volta. Mas geralmente uma é o suficiente se você fizer pontinhos bem firmes, tá bom? Então, nós vamos continuar fazendo essa costurinha agora até chegarmos novamente aqui atrás. Já dei a volta, até passei um pouquinho mais aqui para fechar bem aquele início que eu dei pontos mais largos, né? E agora eu vou arrematar com um nozinho. Faço um nozinho pequenininho aqui. Pode dar 1 ou 2 nozinhos. E jogamos essa linha, escondemos essa linha pra dentro do corpinho ou da cabecinha. E cortamos aqui. E agora eu quero mostrar pra vocês, ó, a cabeça tá bem firme, tá? Não tem perigo de sair. E a costura ficou uma costura invisível, bem acabadinha. Pra gente fazer uma nininha básica, agora só seria necessário uma faixinha de tecido pra gente fazer a sainha, né? E aí eu faria um composê aqui bem bacana, né? Não faria tudo igual, para poder se destacar, como o caso aqui da nossa bonequinha. Combinando o rosinha liso com um estampadinho embaixo, ou ao contrário, aí fica a sua escolha, né? Mas aqui, como nós vamos fazer agora a nininha com vestido de rendinha, eu vou precisar, além dessa faixinha para fazer a saia, eu vou precisar de um retalhinho para fazer a calçolinha e fazer o vestidinho com uma renda, tá? Então, agora nós vamos fazer a calçolinha e eu quero mostrar para vocês o molde que você vai encontrar na atualização. Esse é o molde que você vai riscar no tecido da seguinte forma.
Vai posicionar primeiro de um lado do tecido e depois nós vamos virar esse molde, que é o que a gente chama de espelhar, tá? Então, eu vou fazer isso para desenhar a outra parte. Aí, você acerta direitinho e faz o risco aqui do outro lado do tecido. Prontinho. É dessa forma que você deve riscar o molde. Lembrando, né, que aqui o tecido está ao avesso. Aqui é o lado avesso e aqui o lado direito, tá? E agora, nós vamos levar para a máquina e costurar somente, no primeiro momento, somente essa parte côncava dos dois lados. Costurei já essa parte, queria mostrar para vocês aqui de pertinho, olha, a linha é branca, tá? Da cor do tecido. E aqui, uma dica, passe um pouquinho, alguns pontinhos a mais do limite da linha curva, tá? Isso vai ajudar na hora do fechamento da calçolinha, tá bom? Então, faça isso dos dois lados, como eu fiz aqui. Agora, eu vou cortar no risco, tanto na parte superior, quanto na parte inferior. Vamos deixar uma margem de meio centímetro apenas aqui na lateral e nessa parte curva, tá? Dos dois lados. Ela vai ficar dessa forma. E eu aproveitei, já passei um zigue-zague aqui na cintura, né? E aqui na barra da calçolinha, para dar um bom acabamento e não ficar desfiando. Essa é uma calçolinha bem simples, né? Que agora nós vamos apenas, olha, abrir e fazer a costura no entrepernas. Essa calçolinha especificamente, nós não vamos colocar rendinha aqui na barra, tá? Nós vamos apenas dobrar para ter uma margem aqui e franzir. E depois a colocação de uma rendinha vai ser com um lacinho para decorar, tá? Mas fica a teu critério, se você quiser fazer também com um bordadinho ou decorar com uma rendinha na barrinha, né? Aí depende da criatividade de cada um e do composê que você vai fazer para sua bonequinha. Já fechei aqui o entrepernas, né? Quero mostrar de pertinho para vocês que eu aproveitei e já passei um zigue-zague para aquele acabamento ficar bem bacana, não desfiar também. E sempre em cada etapa você vai eliminando as linhas, vai deixando o trabalho bem limpinho. E a nossa calçolinha já está pronta. Agora nós vamos desvirar. Olha só como ela ficou. Agora, o que nós vamos fazer é franzir tanto a parte da cintura como a parte da barra, né? E aqui na barrinha, o que eu faço é uma dobra para dentro, aí você vê a altura que você quer para sua bonequinha. Eu faço uma dobra e eu vou passar o meu alinhavo, né, para fazer o franzido, um pouquinho abaixo da marquinha. Eu vou fazer o meu alinhavo um pouquinho mais abaixo, porque aí eu vou prender essa barrinha com o meu alinhavo e ele não vai se soltar. Vamos fazer o acabamento com uma rendinha. Eu utilizo linha de crochê para fazer o franzido, tá? Combinando com os tecidos que eu estou usando. Aqui mesmo é um poá rosa. Então, eu vou utilizar essa linha, que depois também vai combinar com o corpinho da boneca. Da mesma forma que a gente fez uma barrinha aqui na parte inferior, nós também vamos fazer na parte superior, tá? Então, você pode medir na sua boneca e ver o tamanho que você quer essa dobrinha, tá? O tamanho que vai ficar a sua calçolinha é você que determina, tá bom? Isso aí é a critério de cada um. E agora, nós vamos franzir. Chegamos ao fim, a gente faz um cortezinho aqui e eu gosto de dar um nozinho na ponta para dar um acabamento mais bonitinho. Depois nós vamos fazer um lacinho e fechar.
Agora, nós já podemos colocar a calçolinha na nossa bonequinha. Aqui você deve deixar bem firme, tá? Para ela não ficar caindo e dar um nozinho. Arruma o franzidinho, distribui bem o franzidinho. E fazemos um lacinho aqui. Para esse lacinho não se desfazer, eu pego as duas argolinhas do lacinho e dou um nozinho. Aí não tem perigo de desmanchar. Agora aqui na perna também franzimos. Vê a altura certinha, tá? E aqui eu não faço os lacinhos, eu dou apenas um nozinho, porque nós vamos enfeitar com a rendinha. Então, eu corto bem rente, dá uns 2 nozinhos, pode cortar rente, porque depois nós vamos enfeitar com a rendinha por cima. Fazemos isso nos dois. Já decorei com a rendinha, né? Só passei a rendinha em volta da perninha e fiz os lacinhos. E agora nós vamos fazer a sainha dela. Para fazer a sainha dela, nós vamos pegar uma faixinha de tecido, a medida também já está lá no molde, na descrição do material, né? E aqui você pode colocar tanto uma rendinha na parte inferior, né? Faz um zigue-zague bonitinho para não desfiar, prende a sua rendinha aqui. Ou você pode também dar o resultado, como eu fiz aqui, ó, de desfiado, né? E como que a gente faz esse desfiado? Você tem que dar um pequeno pique, aqui, vamos pôr no meio, vou pegar bem aqui no meio. Dá um pequeno pique e puxa as duas partes de uma só vez. Eu vou tentar demonstrar aqui pra vocês, tá? Ó, você vai obter esse resultado, né? Fica com as pontinhas desfiadas. É sempre bom cortar a faixinha um pouquinho maior, se você for fazer dessa forma, porque se ela não ficar do mesmo tamanho do início ao fim, você vai precisar acertar isso. Então, você vai colocar o desfiado aqui, a barrinha do desfiado bem certinha e vai cortar o excesso, tá? Mede direitinho com a régua, né? Com o cortador ou com a tesoura, você tira esse excesso, né? E agora, você passaria uma costura aqui na lateral, para fechar isso aqui, o acabamento com zigue-zague ou com tesoura de picotar. Foi isso que eu fiz na sainha, vou mostrar para vocês já para adiantar. Foi isso que eu fiz. Fiz a costura na lateral, dei um acabamento aqui com a tesoura de picotar. E na hora de fazer o franzido, que eu já demonstrei quando eu fiz a calçolinha, você vai fazer uma dobrinha para dentro, vai ficar dessa forma. E vai começar o seu alinhavo pela parte de trás, tá? Onde você fez o fechamento lateral, você vai começar por aqui e também começar a fazer o alinhavo pela parte de dentro, porque aí o seu arremate vai ficar escondido na hora que colocarmos na boneca, tá? Então, ela vai ficar dessa forma depois de pronta. E agora, nós vamos colocar na bonequinha. Você deve posicionar essa costura, né, bem centralizadinho aqui na parte de trás, né? E eu gosto de dar um pontinho aqui para segurar essa sainha. Já finalizei, dei um nozinho, ajustei bem a sainha, fiz aqui o meu arremate, ficou escondido aqui atrás e joguei as linhas para dentro do corpinho. E a sainha já está pronta. Agora, nós vamos fazer o vestidinho com a renda mais larga, né? Que vai sobrepor a sainha. Então, você vai pegar a sua faixa de renda, vai costurar para fechar, vai ficar um tubo, né? Fechei aqui na lateral com linha branca. E agora, nós vamos fazer um franzidinho com um pontinho
diferente do alinhavo, que eu quero mostrar para vocês aqui, que é o chuleado. Eu utilizo uma linha de nylon, mas você pode usar a linha branca também, não tem problema, tá? Eu vou demonstrar para vocês com uma linha escura, só para ficar mais visível, tá? Mas como eu falei, eu faço com a linha de nylon, tá bom? Então, o chuleado, você vai entrar pela parte de trás da renda, ó, entrar pela parte de trás, e nada mais é que repetir esse processo em toda a extensão. Você vai sempre pegar pela parte de trás, olha, sempre vindo pela parte de trás. Só que a gente faz isso de uma forma mais prática, né? A gente segura aqui, ó, o tecido e a agulha, e a gente já vai, com a ajuda do dedo, ó, a gente já vai posicionando a agulha por trás, puxando para frente, indo para trás e para frente. Você vai ter esse resultado. Já dei toda a volta e eu quero mostrar aqui para vocês como fica o acabamento do chuleado. Olha, ele envolve completamente a borda, tá? E proporciona também um acabamento um pouquinho mais volumoso. Olha só como fica aqui no pescocinho, fica bem feitinho o acabamento. E agora nós vamos colocar na boneca. Não se esqueça de posicionar a costura do fechamento da renda para trás, bem centralizado atrás. E do mesmo modo, nós vamos franzir essa bonequinha, o vestidinho fica bem no pescocinho, assim, bem pertinho do pescoço. Você vai franzir, distribuir o franzir, dar um nozinho aqui atrás, tá? Aí é só você jogar essa linha pra dentro do corpinho, pra escondê-la e cortar. Faça a mesma coisa com a outra ponta, para você não correr o risco, né, desse nozinho se soltar. É uma questão de segurança apenas. Prontinho. E o vestidinho também já está pronto. Estamos finalizando a parte da roupinha. Antes da gente dar o acabamento para o vestido, né, colocar, fazer a cinturinha dela, decorar, nós temos que colocar os bracinhos. Para isso eu utilizo uma linha bem resistente, aqui eu uso de poliamida, você pode usar uma de pesponto, uma de pipa, tá? E eu passo as duas pontas pela agulha para deixar essa argolinha no final. Então, primeiro eu pego um bracinho, eu vou colocar esse bracinho primeiro, e vou passar a minha agulha pela parte de trás desse bracinho. Dessa forma. E agora eu já vou travar a minha linha aqui. Agora, a gente vai posicionar o bracinho na altura, lembrando, né, que eu tenho a risca da costura lateral do vestido, então, a minha agulha precisa entrar um pouquinho antes, porque se eu pegar nessa costura, eu corro o risco de romper e danificar o corpinho da minha boneca e abrir essa costura, tá? Então, mesmo com a renda por cima, nós vamos observar onde está a costura e colocar o bracinho posicionado aqui. Nós devemos transpassar a agulha na mesma direção, de forma que não fique torto, tá? Para que os bracinhos fiquem na mesma altura. Então, aqui eu já posso puxar e fixar o meu primeiro bracinho. Fazemos a mesma coisa com o outro bracinho. Então, ele vai ser colocado aqui, nós vamos entrar na parte de dentro, na mesma altura que fizemos o outro furinho do outro bracinho, tá? Na mesma... o mesmo espaço, a mesma altura, senão eles ficam tortos. E puxamos aqui. Aí, você verifica para ver se tá na mesma altura, se tá certinho. E voltamos com essa agulha para o outro lado. Então, eu vou entrar um pouquinho mais
abaixo do primeiro furo que eu fiz. E vou sair do outro lado pra gente fazer o arremate. Eu vou pegar de novo aqui no bracinho para reforçar. Agora eu dou uma puxadinha para ver se ele tá bem presinho. Se você achar necessário, dependendo da linha que você está usando, e você quiser repetir o processo para ficar mais firme, faça, não tem problema. Aqui eu já vou arrematar. Então, eu passo a linha por volta, em volta do bracinho, ó, como se fosse uma argolinha agora, eu dou o meu nozinho aqui. Olha lá. Faço isso mais uma vez. E o bracinho já tá bem fixo, tá? Já tá bem costurado, não tem perigo de sair. E agora eu jogo essa linha pra dentro do meu corpinho. Eu vou pegar aqui bem onde saiu o nozinho, ó. E vou jogar ele lá pra trás. Bracinhos colocados, agora é hora da gente decorar e fazer a cinturinha do vestido, né? Então, nós pegamos uma rendinha e passamos por trás da bonequinha e vamos decorar aqui na frente com um lacinho. Aqui eu vou dar apenas um nozinho para marcar bem a cinturinha dela, porque depois eu vou colocar mais uma fitinha por cima, uma fitinha de cetim e um lacinho pronto. Mas aqui você pode fazer de acordo com a sua criatividade ou com os acessórios que você tiver em mãos, tá bom? Agora ela já está preparada para receber a pintura do rostinho e o cabelinho. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz aqueles dois cabelinhos que eu mostrei no início do vídeo. Pra gente fazer um cabelinho curtinho como esse, é muito simples. Vocês vão ver que não tem segredo, tá? A única coisa que a gente precisa é ter uma lã com textura, né? No caso, eu tô utilizando uma que tem esses gominhos. Então, ela dá bastante volume. Se você não tiver uma lã como essa, né? Você pode usar também outra que tenha textura e que seja mais fina. A única coisa é que você vai ter que compensar esse volume. Ou seja, quantas linhas, né? Eu vou precisar dessa mais fina para ter o volume da mais grossa, né? Então, se eu juntar essa aqui, ó, eu já vou ter um bom volume comparado com a de gominho. Nós vamos cortar 3 tiras dessa lã, num comprimento que você acha adequado, né, para dar a volta na cabecinha. Se por acaso faltar, não tem problema, dá pra gente emendar. Então, você vai pegar essas 3 tiras e costurar na ponta, com linha mesmo de costura, tá? Aqui eu utilizei uma linha preta para ficar igual a linha que já existe na lã. Então, você vai costurar aqui, vai dar um nó, né? E agora você vai fazer simplesmente uma trança comum, como faríamos no cabelo da nossa filha, tá? Aí você pede para alguém segurar a ponta para você, para ficar mais fácil. Aqui eu vou tentar fazer sozinha, só para você ver o resultado. Não precisa puxar muito, quanto mais você puxa, mais estreita ela vai ficando. Então, se você deixar ela fofinha, ela vai dar mais volume. E aí, você vai perceber isso de acordo com a lã que você está trabalhando, tá bom? Perceba que agora tá se formando uma única tira. Você nem percebe que é uma trança por causa dos gominhos, né? E ela tá ficando bem volumosa. Acho que esse pedacinho já tá bom pra você ver. Olha só como ficou. Ficou uma tira única, que agora nós vamos fazer a aplicação na cabeça da bonequinha. Eu não vou colar esse cabelo nessa bonequinha, porque aqui nós vamos fazer os cachinhos, tá? Mas agora não tem segredo nenhum. Com a ajuda da cola quente, você vai começar na parte de trás,
vai passar a cola aqui, bem aqui atrás, e colar a pontinha. Segura firme para que a cola seque e depois você vai contornar toda a cabeça. Chegando aqui no final, você vai continuar até que você consiga fechar toda a cabecinha. Também finalizar com cola quente aqui, de forma a esconder a última ponta, tá? E aí ela vai ficar com o cabelinho curtinho, bem bonitinha, como essa aqui, que já está pronta, olha. Você não consegue perceber onde começou e onde terminou, né? E você tem um cabelinho curtinho. Super fácil, né? Espero que você tenha gostado dessa dica. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz esse cabelinho todo cacheado aqui. É um processo longo, é um processo mais demorado, mas que vale a pena pelo resultado. Nesse primeiro momento, você vai precisar de palito de churrasco e uma lã lisa. Sempre que eu faço esse processo, eu utilizo o pacote inteiro de palitos, tá? Eu vou fazer aqui em alguns para demonstrar para vocês, mas eu já aproveito, porque é um processo longo, como eu falei, é demorado, então eu já deixo pronto, às vezes já faço até de várias cores para deixar isso aqui já no esquema, para quando eu for fazer uma bonequinha e eu quiser fazer cacheado, eu já tenho o cabelinho preparado. O processo é bem simples também, não tem segredo. Eu procuro fazer isso no momento em que eu quero assistir uma live ou assistir um filme com a família, porque é um processo repetitivo demais, né? Não requer tanta atenção. Então, eu faço uma laçadinha aqui, só para a lã não se soltar, e começo a girar o palito, e com a minha mão esquerda eu só vou conduzindo a lã, tá? De forma bem natural, sem puxar a lã e também sem deixá-la muito frouxa. Então, você vai nesse ritmo até o finalzinho do palitinho. Chegando ao fim, você também dá uma laçadinha aqui para a lã não se soltar e repete isso com todos os palitos que você tiver. Feito todo esse processo com todos os palitinhos, agora é a hora da transformação. Você vai pegar uma forma de alumínio e você vai colocar todos os seus palitinhos dentro dessa forma. E vai cobrir essa forma com água quente. Você pode ferver a água, quando ela estiver fervida, você joga aqui em cima e deixa essa forma no fogo por volta de uns 5 minutinhos. Concluídos os 5 minutinhos de fervura, com muito cuidado, porque isso aqui tudo vai estar muito quente, né? E o vapor também queima. Você vai escoar toda essa água, vai jogar a água fora e com o pegador, tá? Não pegue com a mão, aqui eu só estou demonstrando. Com o pegador, você pode colocar para escorrer num pote de vidro ou num outro pote que você tenha, tá? Para que toda essa água escorra. Eu geralmente faço isso à noite, porque aí eu deixo a noite inteira ele escorrendo, tá? E no dia seguinte eu retiro e coloco em cima de uma superfície bem espalhado para que ele possa secar ao sol. Isso é quando realmente eu não tenho pressa, né? Se você tiver pressa e quiser um resultado rápido, né? Ao tirar da forma, quando ele estiver bem quente, você pode colocar em cima de uma toalha, pressionar para já tirar o excesso, tá? E tem muitas pessoas que voltam esses palitinhos para a forma e coloca no forno, tá? Para que ele se seque. Só que aqui você tem que tomar muito cuidado. Eu não sei o tempo exato de forno, então você tem que toda hora ir virando esses palitinhos para que a lã não se queime. Então você não pode tirar os olhos do forno. Tem que ficar o tempo todo olhando, virando, até que ele fique totalmente seco. Essa técnica é bem conhecida na internet, não é novidade, tá bom? Mas eu vou estar mostrando passo a passo completo no meu curso da boneca Bia. E quem tiver interesse pode me procurar, tá bom? Porque depois que nós fizermos todo o processo, todo o passo a passo, nós vamos fazer os cabelinhos para a boneca Bia. E eu tô preparando alguns modelinhos, né? Que com o cachinho a gente pode fazer e inventar muitos penteados. E é essa novidade que eu quero trazer no curso da Bia para quem quer aprender a trabalhar com esse processo, com esse tipo de cabelinho de lã. E que muitas vezes é uma opção, né? Para quem não encontra na sua cidade, na sua região, tem dificuldades de encontrar uma lã com textura, né? Uma lã diferenciada. Então, com uma lã lisa,
a gente vai ter um resultado muito bacana e que dá para inventar muitos penteados para as nossas bonecas. E agora você vai ver o processo para a gente desenrolar esses palitinhos. E é muito simples também, tá? Você vai pegar seu palitinho, como aqui nós não demos um nó cego, né? Só uma laçadinha, você vai puxar, né? Ó, já saiu aqui. E agora, você vai puxar a sua lã de forma que, olha, o próprio cachinho vai se desenrolando, tá? O meu palitinho, ele já tá muito usado, então ele tem umas frepinhas aqui que às vezes impede de puxar direto. Mas se você tiver com um palitinho novo, ele se desenrola super fácil, tá? Vou fazer mais uma vez aqui. Ó, vamos puxar só o nozinho que fizemos, ele já sai. E aí, ó, você puxa essa linha, ó. Esse aqui desenrolou mais fácil. Ó, e vai até o fim. E assim você vai fazer com todos os outros. Olha só como ficou. Já desenrolei toda a lã dos palitinhos. E agora o que nós temos que fazer é recortar essa pontinha, remover essa pontinha que ficou, tanto de um lado quanto do outro. E preparar esse fio para o próximo passo. E o fio fica bonitinho assim. Já estou com todos os fios preparados, já cortei todas as pontinhas e agora nós vamos fazer as mechinhas. Para a gente começar fazendo as mechinhas da parte de baixo do cabelinho, nós vamos precisar de 2 fios. Você vai pegar 2 fios e vai dobrá-lo ao meio, dessa forma, tá? E depois vai dobrar novamente ao meio. Nós vamos agora pegar uma linha de pesponto e amarrar aqui no centro. É isso que nós vamos fazer. E vai formar uma mechinha. Eu vou usar aqui uma linha de pesponto, que ela é mais resistente, é da cor do tecido. Procure uma linha aí que você tenha, que seja resistente, tá bom? Importante que seja da cor do tecido, principalmente para a parte da frente do cabelinho, que pode aparecer. E aqui nós damos 2 nozinhos, 2, 3 nozinhos, tá? Deixa bem firminho. E aí você já vai ter uma mechinha. A gente corta o excesso, não precisa exagerar na linha como eu fiz aqui. Corta o excesso e cortamos aqui também as pontinhas da mechinha, onde tem o elo, né? Onde tem a argolinha, a gente também corta. E os cachinhos vão ficar aqui soltinhos. Todas as mechinhas da parte de trás da cabeça eu faço dessa forma, porque tem mais volume e você preenche mais rápido e fica com aquele cabelo bem cheio, como essa aqui. Quando você chegar na parte da frente, para dar um acabamento mais na lateral, eu prefiro fazer uma mechinha um pouquinho menor, que é do mesmo jeito, só que eu faço com apenas um fio. E aí fica mais delicadinho para a gente posicionar aqui na frente e fazer um acabamento depois com o lacinho e as rosinhas, tá bom? Eu já fiz as mechinhas, tá? Não gosto muito de dar quantidades, porque eu acredito que varia de boneca para boneca, mas para vocês terem uma referência, eu fiz 4 mechinhas com apenas um fio e fiz 8 mechinhas com 2 fios, tá? Se faltar, a gente faz mais um pouquinho, porque ainda tem bastante lã, e se sobrar, a gente guarda para fazer uma próxima boneca. Agora nós vamos começar a aplicação feita com cola quente, tá? Então você deixa a sua cola bem quente e vamos colocar mechinha por mechinha, começando da parte de baixo. Vamos fazer bem aqui no pezinho, aqui do pescocinho dela, e nós vamos subindo, colando para cobrir toda essa parte. Aproveite para esconder bem essa costura que ficou da abertura da cabeça e fazer um acabamento melhor possível. Aqui eu já fiz boa parte do cabelo, conforme eu expliquei para vocês, vou usando cola quente e vou prendendo através do nozinho que nós fizemos aqui na mechinha. E agora eu quero finalizar com vocês. Eu havia feito 8 mechinhas com 2 fios cada uma, né? Mas agora eu vou precisar completar, olha, faltou, então eu fiz mais 3 mechinhas. Então vamos calcular aí que essa bonequinha leva pelo menos 11 mechinhas feita com 2 fios. E umas 3, 4 mechinhas aí com apenas um fio.
A cola precisa estar bem quente. Então, a gente coloca aqui um pouquinho de cola. Pegamos aqui pelo nozinho. E seguramos. Temos que deixar secar, como eu falei, para que ela possa aderir bem, tá? Preenchemos toda a parte de trás. E agora a gente finaliza aqui na parte da frente com as mechinhas menores, com menos volume. Então, a gente pode colocar uma aqui na lateral, para esconder essa costura da cabecinha. Vou colocar outra aqui. As outras duas aqui mais no topo da cabeça. Olha só como ficou. Agora você pode ver se precisa de algum ajuste, né? Se algum lugar ficou sem cola. Olha, aqui mesmo eu vou passar um pouquinho mais para ficar igual do outro lado. Segura o cabelinho e espera secar. Nossa bonequinha já está quase pronta. Agora nós vamos finalizar o cabelinho com a mesma rendinha, tá? Que nós usamos para calçola, para cintura, nós vamos colocar no cabelinho. Então você passa por trás do pescocinho dela. Você pode dar um pinguinho de cola aqui no cabelo só para a faixinha não escapar. Bem pouquinho, bem um pinguinho mesmo. Ela ficar fixa. E agora amarramos aqui no topo, fazendo um lacinho. Agora, para acertar os cachinhos da frente, para não ficar no olhinho, né? Você pode pôr um pinguinho de cola aonde você achar necessário. Vamos colar agora uma florzinha e duas folhinhas. Você pode colocar o acessório, o adereço que você tiver e gostar. E o nosso cabelinho está prontinho. Agora é a hora de você acertar com a tesoura alguns cachinhos que tenham ficado um pouco compridos ou estiverem desproporcionais, né? Você pode cortar. Como aqui atrás, ó, tem alguns cachinhos que eu acho que eu preciso cortar. Cuidado para não cortar o vestido. Vou colocar aqui para me ajudar. Eu vou cortar um pedacinho aqui e aparar essas pontinhas para o cabelinho ficar mais arredondadinho atrás. Espero que você tenha gostado da dica dos cabelinhos, né? E agora nós vamos fazer a pintura do rostinho de uma forma bem simples também. Vou tentar ser o mais didática possível para que você não tenha medo de fazer a pintura da sua nininha. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês sobre a pintura do rostinho é que ela não precisa necessariamente ser feita quando a boneca já estiver totalmente pronta. Você pode também fazer a pintura antes de costurar a cabecinha ao corpinho. Principalmente as artesãs iniciantes, assim, que têm muito medo, muito receio ainda, né, dessa etapa, que é absolutamente normal. É com a prática, né, com a experiência que a gente vai aprendendo e vai eliminando o medo. Bom, então vamos lá. Eu sempre começo achando o centro da minha cabecinha. Então eu sei que mais ou menos o centro da minha cabeça está aqui. Se você não consegue ainda determinar, é só medir, não tem problema algum. Aqui eu tenho mais ou menos, vamos ver, ó, 6 centímetros de um lado ao outro. Fiz um pontinho aqui nos 3 centímetros. Aqui eu encontrei o meu centro. Pra gente confirmar, medimos aqui também. Tá dando 4,5, então eu sei que vai ser ali mais ou menos 2,25, ó. Então, meu pontinho está certo. Essa marcação me serve como guia. Então, eu sei que abaixo desse ponto eu vou ter o meu narizinho. Você faz apenas uma marcaçãozinha para saber onde é o narizinho.
e os olhinhos estão acima desse ponto central. Eu geralmente deixo uma distância de 1 centímetro entre um olhinho e outro, tá? Então, você pode medir e posicionar o seu olhinho acima desse pontinho central. Para fazer a boquinha, né, você pode utilizar um gabarito, se você tiver. Caso não, você pode também utilizar um botãozinho. É só você posicionar bem no pontinho central. Ó, o pontinho central está aqui. Segura firme e faz a marcação. E com essas marcações, a gente já consegue fazer a pintura do rostinho. Então, aqui são os materiais. Eu utilizo tinta para tecido na cor branca e preta, a caneta Micron 005 marrom e preta e um boleador. Vou começar pintando os meus olhinhos. Então, com a ponta do boleador, eu vou mergulhar lá na tinta preta e vou fazer uma marcação nesse pontinho. Então, você vai marcar e segurar. Você pode até aprofundar um pouquinho para essa tinta penetrar. E depois você tira o boleador. Repetimos com o outro olhinho. Mergulha de novo lá o boleador na tinta e vamos marcar o outro olhinho. Feito isso, a gente repete esse processo fazendo uma bolinha acima dessas bolinhas que nós já fizemos. Vai colocar um pouquinho mais de tinta no seu boleador e vai posicioná-lo acima dessa bolinha, tá? Segura e retira. A mesma coisa com o outro. Agora, se você achar necessidade de reforçar essa pintura, né? Você pode vir aqui, ó, no olhinho e reforçar. Com muito cuidado para não borrar. E os seus olhinhos já estão pintadinhos. Espera secar um pouquinho e vamos aplicar a luz dentro do olhinho. Com a pontinha mais fininha do boleador, ou uma pontinha de alfinete, você vem aqui na parte superior e na parte inferior. Agora eu faço os cílios e eu utilizo a caneta preta, Micron 005, tá? E os meus traços são bem fininhos. Eu procuro fazer uma única vez e reforçar só um pouquinho a raiz. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Eu faço apenas 3 risquinhos. Você vai ter traços bem finos e delicados. E eu vou fazer isso agora do outro lado. Na parte de cima, eu faço 3 risquinhos e nos cílios de baixo, apenas 2, bem fininhos. Aqui já podemos fazer o nosso narizinho com a caneta Micron marrom. Como se fosse uma vírgulazinha, bem pequenininha. E também a boquinha, da mesma cor, na Micron marrom. E agora a gente pode pegar o secador de cabelos para tirar todas essas marquinhas da caneta fantasma. Eu gosto muito de colocar sardinhas nas bonequinhas. Então, você pode acrescentar algumas pintinhas. Segure um pouquinho mais em algumas para ela expandir e ficar um pouquinho mais forte. E eu gosto também de colocar 2 pintinhas brancas nas bochechas. Agora só falta fazer as sobrancelhas, que eu faço um risquinho aqui acima dos olhinhos.
agora eu passo a caneta Micron marrom. E assim nós concluímos a pintura do rostinho e concluímos a nossa Nininha. Se você quiser dar um toque especial, você pode também pôr um pouquinho de blush aqui nas mãozinhas, olha como eu fiz. Só uma pinceladinha de blush nos pezinhos também, para dar essa corzinha saudável. E nós concluímos a nossa bonequinha. E aí, você gostou da aula de hoje? Eu espero que sim, foi feito com muito carinho para você. Não se esqueça de deixar o seu comentário, sua opinião é muito importante para mim. E se você desejar, compartilhe com alguém. Você pode ser fonte de transformação na vida dessa pessoa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que dê muita criatividade e amor.